E aí galera, boa tarde para vocês, boa tarde hoje eu aqui no domingo, né, corrigindo aquela primeira atividade que a gente fez. Vou fazer aqui um vídeo super rápido para corrigir esse exercício e ver se eu consigo te ajudar a esclarecer alguma dúvida aí, tá? Na medida em que eu for falando, vai aparecer telas aí para você acompanhar, né? Se você tiver alguma dúvida, me procura lá na sala de aula para a gente resolver, beleza? Então vamos lá, vamos embora. Primeira questão, aquela questão 1, gente, trata daquelas características dos direitos reais e obrigacionais, né? Basicamente a diferenciação entre uma e outra. Se a gente for pegar as alternativas que ali se encontram, a única que está errada é a alternativa 2. Então a questão a ser marcada é a letra C. Por que a questão 2, por que a assertiva 2 está errada? Né? Ela diz, os direitos reais não podem ser classificados como os direitos absolutos. Falso, porque é da essência de um direito real ele ser absoluto, né? Ele ser oponível erga omnes, né? Ao passo que os direitos pessoais, obrigacionais, eles sim são relativos e interpares, beleza? Então revisa esse trecho da matéria aí para você fechar com chave de ouro, ok? Bora para a questão número 2. A questão número 2, eu até assim, dentro do bloco de questões que eu peguei para passar para vocês, foi uma que ficou meio que perdida, né, que versa sobre o direito de preferência do locatário, não é tanto a matéria que a gente está trabalhando, tá? Então não se preocupa, não vou cobrar um tipo de questão desse na sua prova que você vai fazer, mas quem fez essa questão e acompanhou as aulas de direito contratual do semestre passado, vai ver que a assertiva a ser marcada é a letra A, né? Marcos, de fato, tem sido preterido na alienação do bem, poderá depositar o preço pago e as demais despesas do ato e haver para si a propriedade do imóvel. Pois é, gente, né? É o direito de preferência do locatário, né? Ele fez o contrato de locação certinho, né? Esse contrato está averbado lá na matrícula do imóvel, então o proprietário não tem como desconhecer a existência de contrato de locação. E se o locatário oferecer aquele preço que foi oferecido para venda, é ele que tem a preferência, né? Se foi oferecido 200 mil, né, e ele cobra esses 200 mil, a preferência é do locatário, certinho? Então vamos para a próxima questão de número 3. Bom, gente, a questão de número 3, vocês vão observar que ela está ligada a uma explicação que eu dei na sala de aula da interversão da posse. Lembra quando eu falei que a citação em um processo, em uma ação reivindicatória, ela muda o caráter da posse daquela pessoa, né? Que poderia ser justa, de boa fé, e daí em diante pode ser caracterizada de má fé. Então a citação é um passo muito importante. Essa foi uma questão dificílima, uma questão de concursos de cargos elevados, e a resposta para ser marcada nessa questão é a letra C, né? Porque como a Elizabeth ganhou a ação reivindicatória, né? Então ela, desde o dia em que o réu foi citado, ele não tem mais direito aos frutos, porque ele estava alugando o imóvel, né? Então a partir da citação ali, ele deve restituir à Elizabeth, que foi a autora do processo, todos os frutos, que o possuidor de má fé, nós já estudamos, ele não faz jus aos frutos. Então basicamente esse é o cerne para entender esta interessante questão, que trabalha com os efeitos da posse, né? Posse de boa fé, posse de má fé, e quando há a intervenção da posse, a mudança do caráter da posse. Então fiquem espertos com isso, que a citação processual tem esse efeito muito importante. Se lá na frente o autor vencer e comprovar que é o verdadeiro proprietário, desde que o réu foi citado, a posse dele ali é considerada de má fé. Portanto, resposta certa, letra C. Caminhamos para a próxima, questão de número 4. Questão curtinha, né, gente? Aqui diz que Paulo trabalhava há 20 anos como capataz. Paulo trabalhava há 20 anos como capataz em uma fazenda que explorava atividade agropecuária. E aí vai, né, pessoal? Bota toda uma historinha e ali não tem erro, né, gente? É a letra A a resposta, né? Porque o Paulo é somente o detentor, né? É o primeiro caso de detenção que nós estudamos.
é o caso do fâmulo da posse, né? Aquela pessoa que exerce a posse em nome alheio, seguindo ordens e instruções. Ele pode até morar numa casa ali que foi cedida pelo dono ali, mas isso não faz com que ele seja possuidor, né? Então vamos nos atinar a esse ponto aí. Resposta certa, letra A, ok? Questão de número 5 está aí na sua tela na sequência, né? É um conflito entre Caim e Abel, hein, gente? Então olha lá, o Abel, sabendo que um terreno de propriedade de seu irmão Caim estava vazio e desocupado, resolveu invadir. No dia da invasão, Caim, ao tomar conhecimento de que seu terreno estava sendo invadido por Abel, foi até o imóvel e, por sua força própria, tentou retirá-lo, mas foi violentamente impedido após um confronto físico entre ambos. A respeito do caso, pode-se corretamente afirmar que, gente, sem maiores delongas, a resposta certa é a letra D. A posse de Abel é injusta porque ela foi adquirida com violência, né? Primeiro momento, ele invadiu ali de forma pública, sem autorização do Caim. Caim foi exercer o esforço imediato, né, que era legítimo, a autodefesa da posse. Não tem nada de exercício arbitrário ali, como fala a alternativa B, né? E simples assim, a posse de Abel é injusta, porque ela está contaminada por um vício objetivo, que é a violência, né? Então é mais um caso aí para a gente refletir, né? Lembrando, né? Enquanto tiver acontecendo os atos de violência, aquilo nem chega a ser posse, né? Esse invasor é um detentor. Só depois que cessar a violência, aquela situação estabilizar, beleza, esse invasor violento, ele vai ali adquirir uma posse, mas uma posse injusta, né? Numa ação possessória, ele tenderá a perder a posse para o verdadeiro possuidor, né? Que há de acionar o judiciário para fazer valer o seu direito. Beleza? Então, questão 5, alternativa, letra D. Vamos embora para a próxima. Questão de número 6. Fernando recebeu por comodato, empréstimo gratuito, a posse de uma casa. Entretanto, Flávio, proprietário do bem imóvel, após alguns meses, notificou extrajudicialmente Fernando para que lhe devolvesse o bem. Caso Fernando recuse a restituição em afronta à boa-fé objetiva e a proteção da confiança legítima, estar-se-á diante de como que os enunciados das questões eles nos dão ferramentas para poder solucionar os problemas, né? O Fernando recebeu ali de total confiança o empréstimo de uma casa, né? Imaginem os senhores, para você ter um empréstimo de uma casa, o nível de confiança que a pessoa tem que ter em você, né? Pois bem, muitas vezes não há um prazo ali determinado para a restituição da coisa. E aí foi então que o proprietário notificou o Fernando para que ele então devolvesse o imóvel no dia tal. Se descumprido o dever de restituição, é claro que nós estaremos aí com a posse injusta pelo vício da precariedade. E a alternativa que nos diz isso é a letra D. Olha lá, no caso nós estamos diante de uma interversão da posse. Por quê? Tornando a posse injusta. A posse do Fernando era justa por causa do comodato, mas pelo descumprimento do dever de restituição, ela tornou-se injusta em razão da precariedade. Beleza? Então essa questão trabalha aí com os vícios objetivos da posse, principalmente o vício da precariedade, né? Que ela decorre de um abuso de confiança. O possuidor tem a posse justa no primeiro momento e depois, frustrando a confiança que lhe foi depositada, ele mantém consigo a coisa, mas com a posse injusta, ok? Bom, seguindo aqui. Questão de número 7. Aline locou o imóvel de propriedade de Paulo, vindo estabelecer nele sua clínica de psicologia, onde efetivamente exerce sua atividade há mais de 5 anos sem oposição. Nesse caso, em decorrência do contrato de locação, Aline. Resposta, gente.
detém a posse direta do imóvel que não anula a indireta de quem aquela foi a vida. A questão 7 quer trabalhar com uma coisinha simples, que é o desdobramento da posse, né? A gente viu que o desdobramento da posse ele tem como uma origem um negócio jurídico, né? E nesse caso como uma locação. A Aline, psicóloga, está ali no seu consultório, está utilizando a coisa, exercendo poder de uso sobre a coisa, mas não anula a posse indireta do proprietário, que está exercendo o poder de fruição. São posses, por isso é que a doutrina costuma chamá-las de posses paralelas. Okay? Então todas as outras questões são casquinha de banana, né? E convenhamos, uma questão de nível muito fácil aí, mas que nós colocamos para reforçar alguns conceitos básicos, beleza? Então sigamos aí. Vamos lá, questão de número 8. Em 2003, Marcelo construiu pequena edificação em uma praça. Uma praça, hein, gente? Praça é um bem público de uso de todos, né? E desde então explora comercialmente o imóvel com atividade de alimentação e bebidas. Após 15 anos de uso ininterrupto do bem, Marcelo recebe notificação no município requerendo que fosse demolida a edificação e devolvido o terreno. Acerca da pretensão do município, é correto afirmar. Oi, gente, foi o que eu falei para vocês na nossa aula que nós tivemos sobre ocupações de bens públicos. A jurisprudência entende que não há posse nesses casos, mas mera detenção. Essa foi uma questão de 2018, uma prova de analista de algum tribunal. Conferem para você, conferem depois aí na internet. E o gabarito é a letra C. Né? Procede a iniciativa do município, uma vez que Marcelo jamais exerceu posse sobre o bem. Então o examinador quer que você saiba o entendimento dos tribunais. É claro que aqui, no plano teórico, no plano acadêmico, cabe uma série de discussões, né? Cabe uma série de discussões ali sobre a função social ali que o Marcelo estava dando ali para o bem. Acontece que aquilo ali é um bem público, cara, é uma praça. Né? Você não vai poder ali adquirir aquilo para si, né? Em prejuízo de todos nós que somos titulares daquele bem, né? É um bem público, tá? Então, em questão de prova, a tônica é essa. Ocupou bem público, entende-se que é detenção, ok? Eu só fiquei assim realmente incomodado com o gabarito, né? Porque essa questão da demolição ali, né? O cara ficou tantos anos ali, né? Uma sacanagem, né? Tudo bem, o cara tem que se retirar, beleza, mas pô, o cara arcar com os custos da demolição depois de tanto tempo, né? Então tem questões assim que cabe até impugnação, né? Trouxe essa aí só para você ver como é que é o entendimento nessas bancas de concurso aí. Observem as outras questões para vocês verem. Caminhando para as últimas, vamos lá. Questão de número 9. Ao observar uma pessoa dirigindo um automóvel na rua, não se sabe pela mera observação se o condutor possui a qualidade de possuidor ou detentor. Isso acontece em razão da posse a distinguir da detenção em razão. Pessoal, vem aqui comigo. A gente enxerga uma coisa na rua, é igual aquele exemplo que eu falei do rapaz passeando com alguém no shopping. Você pode dizer que ele está com um peguete, que aquele alguém é a namorada, que aquele alguém é a esposa dele, né? É a mesma coisa se dá com a posse. Você saber se é posse, se é propriedade, se é detenção, você tem que fazer uma análise ali, né? Então, o que diferencia, né? Os critérios de posse e detenção? São os critérios estabelecidos pela lei. A gente não falou que a posse a detenção é uma posse desqualificada? Ou seja, detenção também é posse, mas ela é degradada pelo direito, ela é desqualificada pelo direito e colocada ali num patamar inferior, né? De repente aquele motorista ali, né, aquele condutor, era um motorista particular e estava seguindo instruções do dono do carro, ok?
Passando para a próxima. Vamos lá, questão 10. Maurício, residente domiciliado na cidade de São Paulo, é proprietário de uma casa situada no bairro Camboinhas, Niterói, estado do Rio de Janeiro, onde costuma passar os feriados prolongados e férias. Ao lado do imóvel de Maurício é um terreno que, por estar aparentemente abandonado, ele ocupou, cercou e mantém como área de lazer. Com relação a referido terreno, é correto afirmar que Maurício, gente, é o seguinte, Maurício, ele ali, pela descrição da questão, ele tomou posse do bem. Ainda que ele vá lá para Niterói, ocasionalmente, nos feriados e férias, quando ele vai lá, ele faz um churrasquinho lá. Ele deve ter construído uma piscina, uma churrasqueira, isso é posse, né? E ele tem a posse plena daquela coisa ali. Então a resposta certa é a letra B, né? Não é mero detentor, obviamente, ele não está seguindo instruções de ninguém, tomou a posse por conta própria, não tem nada a ver aí, possuidor indireto, ele não fez negócio com ninguém, né? Não cabe falar se ele é possuidor indireto ou direto. Lembre-se, para falar em posse direta ou indireta, tem que ter ali um negócio jurídico, beleza? Então vamos para a derradeira questão, a última questão, né? Tá na sua tela aí, não vou ler isso tudo, né? Mas a gente vê que é uma história, né, do Teobaldo, que achou um imóvel no bairro São Geraldo, entrou ali, começou a plantar hortaliças, né? E 11 meses depois foi tirada ali a bala, né? Depois entrou com ação de reintegração de posse, conseguiu uma liminar, e o advogado do proprietário, né, lá no recurso de agravo de instrumentos, vocês vão entender que este é o recurso cabível contra decisões liminares, argumentou que o pedido do Teobaldo não procedia porque quem era o dono do imóvel era o Rubens, o cliente dele, né? Então assim, né, gente, as respostas são assim, ó, letra A, Rubens agiu em legítima defesa? Óbvio que não, né? Ele foi lá 11 meses depois. Para ser legítima defesa tem que ter o requisito da imediatidade, né? O desforço, a legítima defesa tem que ser ali na hora, no calor dos fatos, senão desconfigura a legítima defesa. Letra B, procede o argumento desenvolvido pelo advogado de Rubens no agravo de instrumento? Lógico que não, porque em ação possessória nós já estudamos, não se discute propriedade. Em ação possessória se discute posse. É vedado a exceção de domínio, né, de propriedade em ação possessória. O juiz vai nem querer saber disso. O juiz vai querer saber quem tem o poder fático sobre a coisa. Ok? Letra C. Supondo que Teobaldo viesse a perder a posse do imóvel em futura ação petitória, ele teria direito à indenização pelas benfeitorias realizadas e o direito de retenção até o pagamento dos valores pelo proprietário? Eu, enquanto estava aplicando a questão na sala, eu me deparei com colegas de vocês defendendo que a posse de Teobaldo era de boa fé. É uma linha coerente, né? É uma linha coerente, porque não agiu com agressão, adquiriu a posse de forma pacífica, pública, um senhor de baixa instrução, né? Como descrito ali no enunciado. Então, pode-se argumentar que ele acreditou que aquilo ali era um imóvel abandonado, né? E aí ele cumpriu uma função social, né, cujo dever seria do proprietário. Então, caberia argumentar que Teobaldo tinha uma posse de boa fé e que ele faria, sim, jus à indenização pelas benfeitorias e o direito de retenção, como nós já estudamos, né? Lembra lá do artigo 1219, o regime geral da questão das benfeitorias? Então é isso aí, minha turma. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de correção e a gente se encontra na próxima aula. Abração!